E princesas de toda a Pérsia, vamos continuar falando de Roma, vamos para a República Romana. A República Romana, ela surge da insatisfação dos patrícios, da camada mais rica da sociedade romana, com o reinado etrusco, com o fato dos reis durante a monarquia serem de origem etrusca. Então, lá no ano de 509 a.C., o último rei etrusco, Tarquínio Soberbo, é deposto e o poder passa para as mãos do Senado, que era composto só por patrícios. O Senado, então, institui a República, que vem do latim res publica, coisa pública, coisa do povo. Notando que o povo para a República Romana, nessa época, era basicamente os patrícios, eram basicamente os patrícios, os patrícios, donos das maiores terras, eles procuravam governar segundo os interesses deles. Uma das primeiras providências do Senado instituindo a República é instituir o consulado, ou seja, o governo ele não é exercido mais por um rei, mas por dois cônsules, cada cônsul fiscalizando o trabalho do outro, que é para que o poder não ficasse exclusivamente na mão de uma pessoa. A República ela estava edificada basicamente em duas instituições: o Senado, que era uma câmara composta por patrícios, e em cima das magistraturas, que eram cargos que serviam à administração pública romana. A princípio, só ocupavam esses cargos os patrícios. As principais magistraturas eram essas aqui: o consulado, ou o cônsul, que era um número de 2, e eram responsáveis por tocar os trabalhos no Senado, exercer o comando militar, e eles tinham um mandato, não eram cônsules vitalícios, não era para a vida toda, e eles tinham poder sobre todos os cidadãos romanos. O pretor é como se, mal comparando, fosse um juiz hoje em dia. Eles eram responsáveis pela administração da justiça. Os edis eram como se fossem prefeitos de hoje em dia. Eles eram responsáveis pela fiscalização do comércio, pela administração das cidades e pela condução e organização dos cultos religiosos públicos romanos. Os censores eles eram encarregados de contar a população. Isso era importante porque cada cidade pagava imposto de acordo com o número de habitantes. Então, os censores contavam os habitantes de determinada cidade e estipulavam quanto aquela cidade deveria pagar de imposto. E os questores eram os cobradores de impostos e eram responsáveis por tomar conta do patrimônio público romano. Outra magistratura era o tribunato da plebe. Ela surge depois de inúmeras revoltas dos plebeus contra os patrícios, e a principal função dos tribunos da plebe era fiscalizar o Senado para que os patrícios não prejudicassem os plebeus com leis. Então ele estava lá, os patrícios eles atuavam junto ao Senado para defender os plebeus e clientes. Quando se institui a República em Roma, Roma começa um processo de expansão militar, de conquista dos territórios adjacentes a Roma. Isso fez com que Roma se tornasse o maior império da Antiguidade Clássica. A expansão romana pelos territórios vizinhos fez com que Roma conseguisse uma estabilidade econômica muito grande. Essa estabilidade ela é conseguida principalmente após a vitória dos romanos sobre os cartagineses. Cartago era um reino que dominava o comércio marítimo, e a partir do momento que Roma bate Cartago, domina todo o mar Mediterrâneo. Você vê que o Império Romano, ele estava basicamente à beira
de todo o Império Romano, né? Ele se estende para o interior da Europa, chegando até onde hoje é a Alemanha, Bélgica, Holanda, França, mas o grosso do território é esse território aqui banhado pelo mar Mediterrâneo. A sociedade romana, ela estava basicamente dividida de acordo com o que era durante a monarquia, né? Patrícios, plebeus, clientes e escravos. Só que durante esse período, o papel dos escravos ele cresce muito, o papel econômico, porque a partir do momento que Roma passa a conquistar novos territórios, os povos conquistados eram feitos escravos, eram escravizados e eram a mão de obra para tudo que era produzido no Império Romano. Tá? A gente vai ver que uma das causas do final do Império Romano foi justamente o fim do processo de expansão e a diminuição da aquisição de novos escravos. Tá? O período da República é um período que ele é marcado por uma guerra entre essas classes sociais, entre patrícios e plebeus. Há um conflito permanente entre essas duas classes sociais, né? E os plebeus eles acabam por conseguir alguns direitos, né? O direito a se reunirem em assembleias, né? A Assembleia ou Comitia Curiata, a Lei das 12 Tábuas, né? Que fez com que as leis romanas fossem escritas e fixadas para que todos tivessem o direito de saber, né, sobre as leis que regiam as suas vidas, as leis licínias, que diziam que um dos cônsules deveria ser plebeu, e as leis canoléias, que permitiam que os plebeus se casassem com os patrícios. Com o processo de expansão territorial, né, os cônsules eles passam a ter muito poder, uma vez que eles comandavam os exércitos, né? Cada cônsul